Estacionei meu Honda Accord 2012 entre um Porsche Cayenne preto e um Tesla Model S branco perolado. As portas dele se fecharam com uma arrogância ensaiada. A minha fechou sem fazer barulho. Assim como eu. Já fazia 9 anos desde a última vez que pisei na propriedade da família Alden. 9 anos desde que saí de casa sem fazer cena, sem levantar a voz. Naquela época, eu não tinha nada além de uma ideia, um laptop e um relógio de pulso que ainda uso até hoje. Essa noite, eu tinha 34 anos. Vestia um vestido azul marinho que tirei do fundo do meu armário em Seattle. Sem grife, sem estilista, apenas linhas limpas e uma dignidade silenciosa. Eu iria sozinha, sem acompanhante, sem comitiva. Só eu, só Sabrina. A porta da frente já estava aberta. Através da entrada de mármore, eu podia ouvir as risadas agudas, polidas, caras. Entrei. O lustre acima da sala de jantar ainda lançava o mesmo brilho dourado sobre a longa mesa de carvalho. 16 cadeiras, cristal, prata, aroma de vegetais e vinho. Nada havia mudado. Exceto eu. Sylvia Alden, minha mãe, estava na cabeceira da mesa, como sempre. Elegante, impecável, fria. Ela virou a cabeça lentamente quando me viu. Então, sorriu, mas era aquele tipo de sorriso que não carrega calor. Apenas um aviso. Ora, disse ela, elevando a voz só o suficiente para que os ajudantes ouvissem, a decepção pródiga chegou. Houve uma pausa, depois algumas risadas. Do meu irmão Malcolm, o advogado corporativo com a gravata perfeita e a língua afiada. Do primo tagarela favorito, Ethan de Wall Street. Da esposa de Malcolm, Lydia, que uma vez me disse que sucesso era apenas uma questão de casar bem. Coloquei as mãos ao lado do corpo. E então aconteceu. Você é uma vergonha para esta família, disse minha mãe, clara, fria e em alto e bom som. Ninguém engasgou. Apenas assentiram discretamente ou desviaram o olhar. Eu não respondi. Não me encolhi. Apenas caminhei até a frente e ocupei o último lugar vazio entre uma cadeira que ninguém queria e uma bandeja de prata que ninguém me ofereceu. Do outro lado da mesa, Malcolm ergueu seu copo. Aos padrões elevados, disse ele, sorrindo. Não levantei o meu. E ninguém percebeu. Ou talvez tenham percebido e esse fosse o objetivo. Olhei para o meu relógio de pulso. Ainda funcionando. Ainda meu. E me perguntei, pela primeira vez em muito tempo. Há uma fotografia em algum lugar desta casa. Foi tirada no dia da formatura de Malcolm em Yale. A família toda estava lá, alinhada no gramado da frente, em tons pastel e pérolas, segurando taças de champanhe e falando sobre legado. Eu estava na beirada da imagem, não exatamente centralizada, não exatamente bem-vinda. Tinha 22 anos na época. Havia acabado de me formar em ciência da computação na NYU. Não era Ivy League. Não era famosa. Me ofereceram uma posição júnior na área de dados em uma empresa terceirizada de defesa. Contei durante o brunch. Sylvia, minha mãe, piscou uma vez e disse. Isso é bem nichado. Meu pai, Leonard, nem tirou os olhos do celular. Sabe, Sabrina, ainda podemos fazer umas ligações. A turma de verão da Faculdade de Direito de Georgetown ainda não está cheia. Lembro-me de ter concordado educadamente de dobrar meu guardanapo com calma. No dia seguinte, fui embora. Sem brigas, sem lágrimas, apenas ausência. Não bati nenhuma porta. Não me despedi. Arrumei minhas 2 malas e peguei um ônibus da Greyhound, saindo da estação Stanford, com uma passagem só de ida para o Brooklyn e um sonho no qual ninguém acreditava. Foi ali que começou a Arcádia. Tudo teve início em um apartamento sublocado, com encanamento ruim e um café surpreendentemente bom. Eu programava em um MacBook recondicionado. Apresentava ideias para telas vazias no Zoom. Ouvi a palavra não 57 vezes antes que uma mulher, uma ex-analista da NSA que virou investidora anjo, visse em mim algo que ninguém na minha família jamais enxergou. Ela me deu $200 mil e um relógio de pulso, simples, analógico, com pulseira de couro. Ela disse: você vai precisar de algo para medir o tempo. Não só as horas, mas os marcos. Use esse relógio todos os dias desde então.
Quando consegui nosso primeiro contrato com o Departamento de Defesa, mandei uma carta para os meus pais. Não em busca de aprovação, apenas para avisar. Silvia respondeu 3 semanas depois. Datilografada, assinada, curta. Não coloque o nome Alden em nada que possa não durar. Sem parabéns. Sem telefonema. Guardei a carta. Emoldurei-a. Toda vez que um negócio fracassava, eu a olhava. Toda vez que uma porta se fechava, eu a lia de novo. E toda vez que a Arcádia subia primeiro para 10 milhões, depois 100, depois 2 bilhões, eu relia aquela carta como se fosse uma bússola. Não para me guiar de volta a eles, mas para me lembrar do quão longe eu já tinha chegado. Nunca voltei para Connecticut. Nem para aniversários. Nem para funerais. Nem quando Lídia teve gêmeos. Nem quando meu pai teve um pequeno derrame e Malcolm fez um discurso inflamado sobre união familiar. Eles nunca me convidaram. E eu nunca pedi. Até agora. Agora, sentada à mesa deles, entre sorrisos irônicos e talheres cintilantes, eu olhava para os rostos que um dia me disseram que eu fracassaria. E me lembrava de que não estava ali por eles. Estava ali por outra coisa. Algo mais silencioso, mas mais pesado. Algo como um encerramento. O jantar era VE. Sempre foi VE. Servido com ragu de cogumelos selvagens, em porcelana branca com bordas douradas, o mesmo conjunto que Silvia trouxe de Milão no ano em que fiz 17 anos. Lembro bem. Foi também um ano em que ela esqueceu o meu aniversário. Não comia VE há anos. Engoli em silêncio. Malcolm estava, é claro, no meio de uma de suas histórias, algo sobre uma arbitragem que quase desandou antes de ele, heroicamente, salvar o negócio. Segurava o garfo como um martelo e o ego como se fosse um distintivo. Lídia, sua esposa, entrou na conversa com seu timing ensaiado de sempre. A sócia mais jovem da história da firma. O orgulho em sua voz tinha brilho próprio. Do outro lado da mesa, o primo Ethan falava mais alto do que o necessário, explicando para ninguém em particular porque o gerente de portfólio dele estava completamente errado sobre os mercados emergentes. Gesticulava com a taça de vinho como se estivesse regendo uma orquestra que só ele conseguia ouvir. Silvia estava à cabeceira da mesa, como sempre assentindo, sorrindo, controlando o ritmo da noite com a elegância meticulosa de uma maestrina social. Quando finalmente se virou para mim, deu um sorriso pálido e perguntou: "Ainda trabalhando com tecnologia, querida?" "Nem tecnologia, nem cibersegurança, nem sequer o nome da minha empresa. Só, trabalhando." Assenti. Ainda construindo sistemas. Aparentemente, isso foi o suficiente para despertar mais interesse. Ethan se inclinou na direção da mesa e perguntou que tipo de aplicativos eu fazia: sites? Criptografia? Alguma dessas coisas. Eu poderia ter dito que a infraestrutura da Arcádia gerenciava 15% do tráfego seguro na nuvem do governo federal. Mas não disse. Antes que eu respondesse, Malcolm interrompeu, relembrando a todos como eu costumava passar noites em claro, ainda criança, sentada em frente a um desktop Dell. Silvia completou. Achávamos que era só uma fase. Lídia, sem tirar os olhos do VE que ainda cerrava, perguntou se eu tinha uma equipe agora ou se ainda fazia tudo sozinha. A Arcádia tinha 300 funcionários, um novo escritório em Tóquio, e estávamos preparando uma proposta para a OTAN. Mas preferi manter simples. Não, agora tenho ajuda. O sorriso irônico de Malcolm se curvou em um ângulo conhecido. Eventualmente, todo mundo precisa de uma carreira de verdade. A risada que se seguiu foi suave, polida, cirúrgica. Silvia interveio, sua voz carregada de falsa diplomacia. Sabrina sempre esculpiu o próprio caminho. Aquela palavra de novo, diferente. Excêntrica. Outra. Nunca uma de nós. Malcolm ergueu o copo com aquele calor ensaiado. Aos rebeldes da família. Que encontrem o caminho de volta antes que seja tarde demais. Não levantei o meu. Em vez disso, olhei para o relógio. Ainda correndo. Ainda meu. Ethan, sempre oportunista, se inclinou de novo. Minha empresa está levando a sério o investimento em startups. Se quiser apresentar algo, podemos conversar.
Ele piscou. Feliz em dar uma chance ao seu projetinho. Projetinho? Encontrei os olhos dele e disse, com calma. Não é pequeno. Ele riu. Ah, é? Então por que a gente nunca ouviu falar? Deixei a pausa se alongar. Então respondi, em voz baixa. Talvez você não estivesse ouvindo. A mesa ficou em silêncio. Lídia soltou uma risada aguda, surpresa. Ela tem uma mordida. Silvia riu baixinho e, com a mesma compostura de sempre, estendeu a mão para encher mais uma taça de vinho. Estamos só brincando, querida. É tudo brincadeira. Mas não era. Não para mim. Nunca foi. Eles apenas nunca perceberam. A sobremesa chegou, tortinhas de figo com mel de lavanda e creme fresco. Não toquei na minha. Malcolm já estava no meio de uma matéria sobre depoimentos em Miami quando uma batida suave ecoou da entrada. Um momento depois, Gillian, minha assistente, apareceu na sala de jantar. Ela nunca vestia preto, a menos que eu pedisse. Essa noite, ela vestia preto. Atravessou o salão com passos firmes, ignorando os olhares espantados, e se inclinou ao meu lado. Desculpe interromper, Sra. Alden, disse Gillian suavemente, sua voz quase um sussurro. Mas o jato está pronto. Os pilotos estão solicitando a confirmação final para Tóquio. Eles precisam preencher o plano de voo dentro de 1 hora. O garfo escorregou da mão de Lídia e caiu no prato de porcelana com um som surdo, pesado. Eu não vacilei. Obrigada, respondi, pegando meu guardanapo de pano. Diga ao capitão Reis que vamos seguir conforme o planejado. Faça uma parada em São Francisco para a votação do conselho. Eu participarei da chamada no caminho. Gillian assentiu, virou-se e saiu com a mesma discrição com que havia chegado. Silêncio. Não um silêncio constrangido, nem hesitante. Um silêncio absoluto. Mortal. O tipo de silêncio que se deposita como poeira depois que algo se parte. Ethan piscou lentamente. O maxilar de Malcolm se contraiu. Silvia endireitou a postura, como se a espinha ereta fosse capaz de ancorá-la numa realidade que escorregava rapidamente por entre os dedos. Jato foi tudo que Malcolm conseguiu dizer, por fim. Limpei o canto da boca com o guardanapo. Freon, expliquei. Usamos para reuniões intercontinentais. A Arcádia firmou uma parceria com Tóquio no último trimestre. Arcádia? Repetiu Ethan, como um eco. Minha empresa, respondi simplesmente. Silvia estreitou os olhos. Você tem um jato? Tenho uma empresa, corrigi. O jato é apenas eficiência. Malcolm tentou rir, mas o som que saiu foi engasgado, seco. Então o que você está dizendo? Que está comandando algum tipo de operação real. Coloquei a mão na bolsa, peguei meu celular e abri o aplicativo da Bloomberg. Deslizei o aparelho sobre a mesa. Aqui, disse. Na tela, a manchete: Arcadia Cloud garante contrato de $900 milhões em infraestrutura de defesa com o Departamento de Segurança Interna. Abaixo, minha foto durante a coletiva de imprensa em Washington, D.C. Ethan se inclinou para ver melhor. É você? Assenti. Sem dramatização. Sem explicação. Silvia estendeu a mão, mas não chegou a tocar no celular. Observei suas mãos tremendo sutilmente. Por que você não nos contou? Perguntou, a voz fina, quase infantil. Teria feito alguma diferença? Retruquei. A sala permaneceu em absoluto silêncio. Ninguém tocou nas tortinhas. Até o ar pareceu hesitar. Olhei para o meu relógio. Ainda marcando. Ainda meu. Malcolm foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ou melhor, a desafiar. Sua voz tinha aquele tom defensivo que ele usava no tribunal quando encurralado. Apontou com rigidez para o telefone e disse: Esse artigo pode estar exagerado. Inclinei a cabeça levemente, encarando-o. Você acha que a Bloomberg infla contratos federais de defesa? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar. Do outro lado da mesa, Ita ainda movia os lábios enquanto lia, como se pudesse mudar o conteúdo das manchetes apenas por insistência.
Vi sua expressão mudar assim que os números apareceram na tela. Presença global da Arcadia. Avaliação recente, 5,88 bilhões, ele murmurou, como se as palavras ardessem na boca. Não corrigi calmamente. Passamos dos 6 no mês passado. A mão de Lídia tremia ao tentar alcançar a taça de vinho. Ela errou. Sylvia ainda não havia dito uma palavra. Estava mais ereta do que antes, como se a postura pudesse mantê-la firme numa realidade que deslizava sob seus pés. Seus olhos estavam fixos no centro da mesa, no lugar exato onde meu telefone havia estado. Então ela falou, quase num sussurro. Você construiu isso sozinha? Sozinha, não respondi. Só não com nenhum de vocês. Malcolm soltou uma risada seca, mais som do que sentimento. Disse algo sobre família, sobre como eu deveria ter contado, que eles poderiam ter ajudado, que éramos sangue do mesmo sangue. Mas eu me lembrava claramente da reunião entre ele e meu pai, quando eu tinha 25 anos. A mesma em que ele me chamou de um passivo e recomendou que meu nome fosse deixado de fora do boletim de Natal da família. Eu não levantei a voz. Só disse. Você achava que eu era um problema para a marca Alden? Eu ouvi. Sylvia finalmente ergueu os olhos. Famílias dizem coisas que não querem dizer. Tirei um pedaço de papel dobrado da minha carteira. Amassado nas bordas, mas cuidadosamente guardado. Coloquei-o sobre a mesa e deslizei na direção dela. A carta que ela me enviou 3 anos atrás. Datilografada. Assinada. Fria. Não coloque o nome Alden em nada que possa não durar. Ela não tocou o papel. Apenas o encarou. Ethan se inclinou de repente, com renovado entusiasmo. Falou sobre como sua empresa estava investindo em tecnologia, mencionou colaborações possíveis, redes de conexão, capital. Esperei ele terminar e disse, com calma. Não estamos levantando rodada. Lídia tentou intervir, suavizar o momento. Disse que, se tivessem sabido, talvez tudo tivesse sido diferente. Talvez tivessem me apoiado. Olhei para ela, não com raiva, apenas com o cansaço de quem esperou tempo demais. Para vocês, seria diferente. Para mim, nunca foi. Sylvia, enfim, estendeu a mão para a carta. Mas parou no meio do caminho, a mão suspensa no ar. E eu soube, naquele gesto contido, que ela não hesitava por causa do que eu tinha me tornado, mas porque tocar naquela carta seria admitir que, sim, ela havia escrito. Meu telefone vibrou na bolsa. Gillian, pontual como sempre. Levantei-me, dobrei meu guardanapo e o depositei ao lado da carta ainda intocada. Sobremesa. Tenho uma votação do conselho em 6 horas. Estamos concorrendo a um contrato com a OTAN. Virei-me para sair. A voz de Sylvia ficou no ar, presa como uma nota mal tocada. Por que hoje, Sabrina? Por que vir? Parei na porta, ainda de costas para eles. Então respondi. Queria ver se alguma coisa tinha mudado. Virei-me e encarei-os uma última vez. Não mudou. Saí para o corredor. Atrás de mim, a sala de jantar prendeu a respiração como um palco no momento exato em que as cortinas se fecham, mas os atores ainda não sabem o que fazer. Foi então que começou a movimentação. Malcolm, o mais rápido a reagir, foi o primeiro. Sabrina, espere. Talvez devêssemos conversar sobre investimentos. Se a Arcadia estiver mesmo se expandindo, pode haver um alinhamento, uma parceria estratégica. Virei-me ligeiramente, só o suficiente para que ele visse meu rosto. Quer dizer, agora que você acredita que eu existo? Ele não respondeu. Ethan veio atrás. Ei, escuta. Eu sempre acreditei em você. Quer dizer, eu sabia que você era inteligente. Só não percebi. A voz falhou. Eu terminei por ele. Que eu tinha parado de precisar da sua aprovação anos atrás. Lídia sorriu, um daqueles sorrisos sociais, bem ensaiado. Se você estiver contratando, eu tenho explorado algumas áreas adjacentes de tecnologia. Olhei para ela por um instante. Ela costumava rir quando eu tentava explicar o que fazia. Uma vez, disse a um amigo da família que eu trabalhava com telas.
Consegue citar uma linguagem de programação? Perguntei. Ela abriu a boca, e a fechou. Desviou o olhar. Foi então que Sylvia se levantou. Caminhou em minha direção devagar, com passos mais firmes do que elegantes, como se controlasse cada músculo do corpo. Você está com raiva, disse. Eu entendo. Mas não deixe o orgulho fechar portas que a família pode ajudar a manter abertas. Aquela palavra de novo. Família. Você teve 9 anos para abrir uma porta, respondi. E escolheu pintá-la de tinta fechada. A voz dela suavizou, quase doce. Você ainda é uma Alden. Isso, ainda significa alguma coisa. Significa tudo para você, eu disse. E nada para o mundo que eu construí. Ela se encolheu, quase imperceptível. Estendeu a mão, talvez para tocar meu braço, me puxar de volta, reflexo antigo. Afastei-me. Não é o que você pensa, falei. Isso aqui não é uma briga. É uma fila. Meu telefone vibrou de novo. Gillian. Ora. Vesti meu casaco. Sem pressa. Sem cena. Só a decisão final. Ao chegar à porta da frente, virei-me uma última vez não para eles, mas para casa. Para o silêncio contido. Para o peso dela. Vocês sempre acharam que eu fui embora porque falhei, disse. Mas eu fui embora quando percebi que não precisava mais passar nos seus testes. Fiz minhas próprias regras. Abri a porta. Do lado de fora, o carro já me esperava. Motor ligado. Motorista ao lado, firme. O ar estava frio, mas, pela primeira vez em anos, ele não me tocou. O vento pegou a ponta do meu casaco quando saí. Dentro do carro, o calor era imediato. O motorista assentiu e pegou minha bolsa sem dizer uma palavra. Gillian havia escolhido bem. Eficiente. Invisível. Preciso. Atrás de mim, ouvi o rangido leve da porta da frente. Ela não se fechou. Eles ainda estavam ali. Observando. Claro que estavam. Famílias como a minha só sabem perseguir aquilo que já perderam. Deslizei para o banco de trás. Couro. Silencioso. Familiar. Como devia ser. Quando o carro se afastou da propriedade Alden, não olhei para trás. Nenhuma vez. Nem para as colunas. Nem para as janelas. Nem para as pessoas que um dia mediram meu valor pelo lugar em que eu me sentava à mesa de jantar, pelo vestido que eu usava ou pelo carro que eu dirigia. O silêncio dentro do carro era diferente do que eu havia deixado para trás. Aquele era tenso. Este era merecido. Olhei para o meu relógio de pulso. O ponteiro dos minutos avançava ainda correndo, ainda meu. Na manhã seguinte, começaram a chegar as mensagens. Um pedido de conexão de Lídia no LinkedIn. Uma mensagem de voz de Malcolm. Deveríamos nos reconectar. A sinergia familiar tem valor. Um e-mail longo, prolixo, assinado com entusiasmo por Ethan, falando sobre inovação colaborativa, futuro conjunto, potencial inexplorado. E de Sylvia, um bilhete manuscrito, entregue por um courrier particular. Papel prensado, culpa impressa em cada linha delicada. Deveríamos reconstruir. Você nos deixou orgulhosos. Não respondi. Em vez disso, encaminhei tudo para Gillian com uma lista de bloqueio. Instruções simples, em 2 palavras, bloquear tudo. Naquela noite, uma entrega chegou à propriedade Alden. Uma única caixa. Sem remetente. Sem cartão. Dentro, a carta de Sylvia, aquela mesma, de 3 anos atrás, cuidadosamente dobrada ao lado de uma foto. A foto era da mesa de jantar. Tirada de fora da janela. Meu lugar, vazio. Um bilhete acompanhava. Eu estava lá. Você simplesmente não me viu. Alguns de nós nunca foram realmente convidados para a mesa. Mas ainda lembramos de quem desviou o olhar. Você não precisa explicar. Deixe apenas uma palavra que eles nunca disseram.